Bom dia a todos, bom dia a todas, todo mundo que madrugou aqui no canal hoje. O Carlos já estava 8h51 com a gente. Gandu, tudo bem? Hoje o Gandu conseguiu chegar um pouco mais cedo. O pessoal já cumprimentando também o professor Gandu. Bom dia, Maria Isabel, Irma, Anderson e todos que estão aqui presentes, né? Que também estão escutando nossa aula de hoje. A nossa aula hoje é muito especial, como todas, mas hoje, na verdade, nós temos um tema que nós trazemos um pouquinho, não só da graduação ou dos trabalhos técnicos, mas nós já trazemos lá, digamos assim, da nossa experiência de vida, do nosso ensino fundamental e também da concepção que temos de cartografia e geografia. Quando pensamos em geografia, lá no ensino básico, mesmo o lugar comum, quando a gente pensa em geografia enquanto conhecimento popular, né? A gente vai lá na rua, a gente vai com nossos colegas, a gente pergunta assim na nossa família, o que é geografia para você? Quem é que diz? O que imediatamente vão responder? Geografia tem a ver com mapas, geografia, a primeira imagem que me vem à mente é aquele globo, né? Aquele globo com os meridianos, e que a gente consegue fazer o movimento no globo, consegue ver a linha do Equador, não é isso? Então, quando a gente pensa em geografia, nós pensamos também nesse esferoide, nessa elipsoide, que é onde nós vivemos, no planeta Terra, e pensamos nas suas representações. E uma das representações mais marcantes, que está desde o Atlas, mas nos mapas, e até mesmo ontem eu estava finalizando a preparação da aula de hoje, eu estava vendo muitas tirinhas do Snoopy, da Mafalda, da Turma da Mônica, do Garfield, e que falam sobre a questão do globo, a questão da localização e a questão do quê? Das coordenadas geográficas, dos meridianos e dos paralelos. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a teoria sobre as coordenadas geográficas. Em breve, eu vou fazer um material um pouquinho mais simples e tentando aí substituir essa prática que, infelizmente, por conta da pandemia, não vamos ter nesse semestre, de retirar, de fazer leituras de coordenadas tanto geográficas como UTM dos mapas, mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão teórica do que é, de fato, as coordenadas geográficas e do que consiste os paralelos e os meridianos. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre uma coordenada muito mais técnica, que trabalhamos de fato nesse meio acadêmico, no meio profissional, de cartografia, especialmente em grande escala, e agora nas coordenadas geográficas nós vamos trabalhar principalmente nessa perspectiva da geografia regional, das cartografias regionais, tá? Eu preparei para vocês um material que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Os meus alunos da cartografia já têm esse material no nosso grupo interno, porém, em breve, até o final do dia, esse material também estará disponível em nosso site para o público em geral que esteja aí assistindo, para o professor Gandu e para os outros colegas também. Aqui está, olha, aquela representação, aquela ilustração, né, que eu falei para vocês agora nesse iniciozinho de aula. Então, aqui nós temos um planisfério, temos ali o globo terrestre planificado aqui, em 2 dimensões, mas vocês conseguem ver, olha, de forma bem marcada, embora um pouquinho claro, os paralelos mais relevantes que a gente trabalha na cartografia. Em primeiro lugar, vocês estão vendo que de polo a polo, nós temos, olha, do polo sul até o Equador, 90 graus, que equivale ao hemisfério sul do globo, e do Equador ao polo norte, 90 graus de distância também, né? Que equivale ao hemisfério norte do globo. Fazer uma pegadinha aqui para vocês. O Brasil, claro, todos sabem, olha, praticamente todo o território brasileiro está no hemisfério sul do globo, né? Com exceção
de algumas áreas, olha, remotas lá no Amapá, em Roraima, né? Mas praticamente todo o território brasileiro está no hemisfério sul. Porém, nós estamos na região norte, nordeste do Brasil, tá certo? É importante, às vezes isso é uma pegadinha, às vezes as pessoas perguntam assim, estamos no norte ou no sul? Depende. Se for do Brasil, estamos no norte. Se for do globo, estamos no sul, tá certo? Então, aqui nós temos, olha, essa linha vermelha mais forte, esse paralelo é o paralelo do Equador, que corta a Terra em sentido leste-oeste. E nós temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, olha, que é o nosso meridiano zero, ponto de partida para a contagem das coordenadas equivalentes à longitude, né? E o zero, ele passa exatamente, vocês se lembram do fuso horário, o zero de Greenwich em relação ao fuso horário também tem o mesmo padrão do meridiano. Então, ele passa, olha, ele corta ali o observatório de Greenwich, né? Uma cidadezinha que tem muito próximo a Londres e que tem aquele observatório astronômico, tá? Então, seguindo aqui a nossa aula de hoje, eu até trouxe aquela mesma imagem das coordenadas UTM, que eu gosto bastante, lá do Radon Brasil. Vocês vão ver que em praticamente todas as aulas eu falo do Radon Brasil. Mas por que que eu trouxe essas coordenadas? Por que que eu trouxe essas coordenadas e esses mapas aqui para vocês? Olha, porque é só para vocês entenderem que nos sistemas de coordenadas, eles são, na verdade, sistemas que casam as informações. São sistemas que, na verdade, nós temos paralelos, equivalências entre os pares de coordenadas, tá? São só formas diferentes de localizarmos os pontos na superfície terrestre. Então, todos os pontos, hoje eu agora estou aqui sentada numa salinha aqui dentro da minha residência, dando aula para vocês. Então, o meu ponto onde eu estou sentada, esse par de coordenadas, ele pode tanto ser dado com coordenadas UTM, vocês lembram como é a coordenada UTM, não é verdade? É este-norte, como também pode ser dado através de coordenadas geográficas, que é lat-long, né? Latitude e longitude. Então, qual é a diferença entre esses dois sistemas quando nós estamos analisando os mapas? No sistema de coordenadas UTM, as coordenadas estão expostas em unidades métricas, enquanto que o sistema de coordenadas geográficas, as unidades são em graus, graus e suas equivalências, graus, minutos e segundos, tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora, quando que surgiu o sistema de coordenadas geográficas? Vocês lembram que o sistema de coordenadas UTM é muito antigo, tem mais de 500 anos, talvez, alguma coisa próxima disso, né? Ele é do século XVI. E só que o sistema de coordenadas geográficas ainda é mais antigo. Olha só, o professor Cacau está me ligando. Com certeza, para falar de trabalho. Deixa eu dispensar ele aqui, para mais tarde eu falo aqui com ele. Então, sim. Então, como que... De onde surgiu o sistema de coordenadas geográficas? O sistema de coordenadas geográficas, ela vem de teorias que os antigos babilônios e fenícios já refletiam sobre elas, né? Já pensavam sobre essas teorias. No século III a.C., o astrônomo grego Eratóstenes propôs o primeiro sistema de latitude e longitude. Vocês lembram um pouquinho do Eratóstenes? Que ele também é, digamos assim, um dos pais da geodésia, né? Ele fez o primeiro cálculo do que seria o raio da Terra. E esse pensamento ele foi sendo evoluído e já num tempo mais recente, né? Ele foi expandido pelo pensador e geógrafo grego Ptolomeu, que ele está aqui, olha, ilustrado nessa imagem, nessa figura aqui artística do século XVI. E aqui nós temos um exemplo do que seria um dos mapas do Ptolomeu, reconstituído daquela sua obra Geografia. Não sei se vocês lembram, mas na história da cartografia, lá nas primeiras aulas nós chegamos a falar dessa obra Geografia, que ela vinha em vários volumes, né?
em vários volumes, claro, de papiros, tá certo? E que quase toda ela foi queimada lá na biblioteca, lá de Alexandria. Mas ainda sobraram alguns resquícios, algumas reconstituições, e aqui nós temos, olha, um mapa de Ptolomeu que usa projeção cônica equidistante meridiana. Então, vocês estão vendo que as coordenadas geográficas, na verdade, o conceito, a ideia primeira dele, a ideia original, foi pensado há muito tempo, né? Há quase 2000 anos atrás, ou um pouquinho mais do que isso, tá certo? Então, é uma coordenada que tem concepção antiga, porém, que nós utilizamos até hoje, porque ela tem uma aplicabilidade muito rotineira, muito cotidiana, ela é muito prática, né? E todos esses sistemas mais modernos que utilizamos hoje, desde sistemas relacionados a assessoramento remoto, satélites, GPS, claro que tem relação direta também com sistemas de satélites, e por aí vai, todos esses sistemas, até mesmo esses equipamentos de levantamentos topográficos mais modernos, todos eles têm em sua concepção, digamos que tem lá nos seus sistemas internos, né, a criação, a construção lá de seus algoritmos, tem esses conceitos antigos que foram trazidos há 2000 anos, que foram trazidos há 500, 600 anos, mas que nós transportamos esses conceitos para uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem digital e uma linguagem também com uma precisão e uma acurácia maior, mas a origem é antiga, tá? Por que eu estou ressaltando isso? Ressalto isso para vocês perceberem como é importante, como devemos valorizar o conhecimento. E que um bom conhecimento, aquele conhecimento que de fato é fundamentado, ele nunca deve ser esquecido, né? Não existe um bom conhecimento que seja deixado de lado, que se diga que isso não tem importância porque tem algo mais moderno. Porque, na verdade, o que temos hoje traz um lastro de passado, traz um lastro de conhecimento e também de desenvolvimento sobre a evolução sobre aquele conhecimento anterior, tá certo? É só para mostrar para vocês que nada aparece, as coisas não aparecem do nada. Elas vêm construindo, né, o conhecimento humano, ele vem sendo construído ao longo da história, tá? E ele vem sendo desenvolvido e vai passando por uma série de evoluções, capítulo a capítulo da história. Continuando aqui no nosso conceito de coordenadas geográficas, nós temos aqui como conceito principal, eu poderia dizer que as coordenadas geográficas, elas existem para que cada ponto da superfície terrestre possa ser localizado no mapa. Então, para isso, foi criado um sistema de linhas imaginárias, vocês estão vendo, claro, são linhas imaginárias. Então, a linha do Equador, no fato, não é uma linha, não é ela não é cristalizado em um objeto real, verdadeiro, tá? Ela é simplesmente uma concepção, quer dizer, ela é fruto da imaginação, mas, claro, com bases teóricas consistentes, tá certo? Então, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado sistema de coordenadas geográficas ou geodésicas. Por que geográficas? Por que geodésicas? Não sei se alguém já se perguntou isso, eu já me perguntei isso. Por que às vezes nós vemos na literatura coordenadas geográficas e às vezes vemos coordenadas geodésicas? No ensino fundamental, no ensino básico, normalmente nos livros lá de geografia, tem escrito coordenadas geográficas. Mas quando nos deparamos com os livros mais técnicos de cartografia ou de sensoriamento remoto, é utilizada a expressão coordenadas geodésicas. Então, qual é a diferença entre um termo e outro? Na verdade, é só a esfera, o esferoide, que é utilizado como referência, tá? Então, nas coordenadas geodésicas é o elipsoide, enquanto que nas coordenadas geográficas é um esferoide. A coordenada geográfica de uma superfície ou ponto na superfície é obtido pela interseção de um meridiano e um paralelo. Então, quando você tem a interseção entre duas linhas, essa interseção, ela gera o quê? Um ponto, né? É justamente esse ponto
que nós conseguimos expressar a localização desse ponto através de um par de coordenadas, e é esse par de coordenadas que nós trabalhamos aqui nas coordenadas geográficas. Então, nós temos a interseção entre os dois pontos, olha. Aqui nós temos uma figurinha bem bacana, em que, nessa figura, nós temos a expressão, olha, o sistema de coordenadas geográficas. Então, nós temos um esferoide, né? O hemisfério norte, temos a linha do Equador, vocês estão vendo aqui, que, digamos, essa linha do Equador é o que corta ao meio, né? As duas bandas da laranja, se pudermos usar essa analogia. Aí, no hemisfério sul, estamos abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. O hemisfério norte, acima da linha do Equador. Os paralelos e meridianos, eles sempre têm como referência, nós vamos ver nas próximas figuras, o eixo de rotação da Terra. O meridiano de origem é o meridiano de Greenwich, tá? E a coordenada relacionada aqui a essa letrinha, vocês lembram dessas letras gregas? Que é o alfa, olha, a alfa que tem relação direta com o Equador, né? Que são os graus, na verdade faz a contagem de graus dos paralelos em relação ao zero, que é o Equador, que vai variando de 0 a 90 graus. E a lambda, não é isso? Que varia de 0 a 180 graus a leste do meridiano principal e de 0 a 180 graus a oeste do meridiano principal, ou seja, do meridiano de Greenwich, tá? Então, essa diferença angular é justamente o número que nos compete dar a cada par da coordenada, tá? Continuando aqui no nosso conteúdo relacionado à coordenada geográfica ou coordenada geodésica, nós temos aqui, olha, quando vamos determinar a latitude, o Equador, ele é um círculo imaginário determinado na superfície terrestre por um plano perpendicular ao eixo de rotação. Vocês estão vendo, eu não disse para vocês que o eixo de rotação era importante? Olha, então quando vamos trabalhar com a coordenada geográfica, nós temos que saber que o Equador, ele é um plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra, que aqui nessa imagem ele está como PN, PS, olha, Polo Norte, Polo Sul, que são os extremos do eixo de rotação da Terra, entre os polos, e que passa pelo centro da Terra, que é o C. Então, essa contagem angular, ela vai justamente do ponto C ao ponto A e o ponto E, tá certo? Então, a partir dessa interseção entre esses três pontos, é que nós temos a contagem aqui, nesse caso, de 50 graus de arco. Então, se nós quisermos identificar, se nós quisermos saber qual a coordenada norte, né? Quer dizer, qual a diferença angular entre a localização do ponto A e o Equador, tá? Nós temos que justamente retirar essa informação angular do plano, do mapa, não é verdade? Então, nesse caso aqui, olha, nós temos a latitude de 50 graus norte, quer dizer, o ponto A está distante 50 graus em relação ao Equador. E 50 graus no hemisfério norte, tá? Próximo ao polo norte. Um outro plano qualquer, paralelo ao do Equador, determinará uma outra linha ele está explicando essa outra linha que eu passo no cursor. Então, nessa outra linha que eu estou passando no meu cursor, na verdade, olha, ela é uma linha
que eles chamam aqui de S. S, circular, que ela dá continuidade ao ponto A. Então, ela é uma linha paralela ao Equador, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que qualquer ponto nesta linha terá essa mesma variação angular em relação ao Equador, tá certo? Por isso que é importante, em todo o sistema de coordenadas, qualquer ponto que vamos localizar na superfície terrestre, não adianta darmos somente um dos pontos, identificarmos somente uma das coordenadas em relação ao par de coordenadas. Quer dizer, se eu quero localizar o meu ponto A em relação à superfície do globo e eu digo somente a latitude, ele pode estar, olha, em qualquer desses pontos de latitude do paralelo em relação ao Equador. Pode estar em qualquer um, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho sempre que trabalhar com a interseção dos paralelos. A interseção do meridiano com a interseção do paralelo, para que, de fato, eu tenha a localização do ponto, tá certo? Depois vamos ver se isso ficou bem esclarecido para vocês. Depois eu convido vocês a clicarem nesse videozinho, que é um vídeo que tem exposto lá no site do IBGE, super bacana, e que mostra, olha, o movimento das latitudes em relação à linha do Equador no globo, tá? Então, depois vocês deem uma visitada lá no site do IBGE. Em relação à determinação da longitude, a longitude, ela é expressa através de quê? A longitude são perpendicularidades ao plano do Equador, tá? Então, ela é perpendicular. Vocês estão vendo essa linha vermelha por onde o meu cursor está passando, olha. A longitude, ela é perpendicular à linha do Equador, né? Formando quase que um ângulo de 90 graus. Os quais também passam pelos polos e o centro da Terra. Então, enquanto a linha do Equador ela atravessa o globo no sentido leste-oeste, a longitude, quer dizer, o meridiano, atravessa o globo no sentido norte-sul, tá? O primeiro plano por convenção é aquele também que passa pelo telescópio astronômico da cidade de Greenwich, na Inglaterra. Quer dizer, o mesmo fuso zero. Vocês lembram das aulas anteriores, quando nós trabalhamos com fuso horário? Então, o zero de Greenwich, ele vale para o fuso horário, que é a hora zero, mas também ele vale para a contagem da longitude, que é o meridiano zero. Todos os outros planos formam um ângulo com o plano de Greenwich ao longo do eixo polar. Então, nós temos aqui, olha, a longitude ela vai sempre variar de 0 a 180 graus a este de Greenwich e de 0 a 180 graus a oeste de Greenwich. O Brasil, ele está a leste ou a oeste de Greenwich? Vocês se lembram? O Brasil está a oeste de Greenwich, não é verdade? Então, estamos aqui em Fortaleza, estamos a quase 40 graus a oeste de Greenwich, né? 38 graus e alguma coisa a oeste de Greenwich, tá certo? Isso vale tanto para o fuso horário, como também vale para as coordenadas geográficas em relação à longitude. Há uma outra informação também relevante, mas que não é tão relevante em relação à contagem da longitude, que é o antimeridiano. Então, da mesma forma que existe o meridiano da longitude, o primeiro meridiano, também tem um antimeridiano da longitude, que é o de 180 graus. E mais uma vez eu convido vocês, olha, a irem aqui nesse site do IBGE e clicarem nesse vídeo para vocês verem o movimento dos meridianos no globo. Vocês lembram lá do departamento de geografia, todo mundo com saudade lá do campus do PC, do departamento, do restaurante universitário. Olha só, a rotatória próxima à biblioteca central, aqui mais ao sul aqui ao fundo aqui do mapa, né? Mais ao sul do mapa, nós temos a educação física, né?
na verdade, finalizando o conteúdo. O que nós estávamos falando? Que o par de coordenadas geográficas, rotineiramente, nós falamos dela como lat-long. Nos próximos semestres, vocês vão ter as disciplinas de cartografia digital, a disciplina sobre o sistema de informação geográfico, sensoriamento remoto, e vai ser muito comum os professores falarem, qual o lat-long de tal lugar, qual é a lat-long de tal lugar, então tirem coordenadas lat-long para inserirem no sistema tal, de localização, então isso é muito comum, né? Só para vocês já irem se acostumando com esse tipo de expressão. E nós sempre iniciamos também um padrão, vocês lembram do padrão da UTM, e o padrão das coordenadas geográficas, nós sempre iniciamos com a latitude, no caso aqui o Departamento de Geografia está a 3 graus e 44 minutos ao sul do Equador, e a longitude do Departamento de Geografia, 38 graus e 34 minutos ao oeste do meridiano central de Greenwich, tá? Eu queria só fazer essa observação para vocês, que esse ozinho dos graus, na verdade, eles têm que estar em cima, tá? Eles têm que estar na parte superior do número. Porque, na realidade, eu não consigo fazer isso no PowerPoint. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Mas, por padrão, ele tem que estar na parte aqui superior do número. Outra questão também que eu queria ressaltar para vocês, que o par de coordenadas geográficas, em geral, é sempre dado em graus, minutos e segundos, embora quando vocês forem abrir ali o sistema de informação geográfica, o SIG que vocês forem trabalhar, o QGIS, o ArcGIS, é comum vocês verem em grau decimais, quer dizer, é como se os números, os minutos e os segundos estivessem transformados em graus, tá? Eu sugiro que vocês façam esse exercício, olha, aqui no Google Earth Pro, quem tiver condições, quem tiver computador, baixe o Google Earth Pro. Esse programazinho, ele é gratuito, free, muito simples, muito leve. E vocês podem, olha, fazer essa brincadeira em ficar colocando os seus lugares, né? Ficar com os marcadores nos lugares que você deseja, em meus lugares, que se chamam. Você coloca os marcadores e vocês podem estarem transformando as coordenadas geográficas em coordenadas UTM a partir dessas ferramentas, olha, dessa alteração de status aqui de coordenadas do Google Earth que tem nessa parte superior, tá, da tela. Acho importante falar um pouquinho das dimensões básicas da Terra. Então, para vocês saberem que não só que o globo, lembra quando a gente conversa muito, principalmente nesses globos escolares, quando a gente imagina um globo, a gente pensa logo naquele globo terrestre escolar, e ele tem muito forte aquelas pontinhas, aqueles biquinhos, tanto na parte superior extrema, como na parte inferior extrema também, né? Então, parece que ele é assim, mais redondinho, na parte do meio, onde tem aquele saiotezinho do Equador, e ele vai ficando cada vez mais afunilado, não é verdade? Nas pontas. Só que, na realidade, e nós conseguimos visualizar isso bem, analisando as dimensões da Terra, olha, esse esferoide, esse geóide aqui que nós vivemos, né, o planeta Terra, ele é muito mais achatado e muito mais gordinho, digamos, do que nós pensamos usualmente. E isso é visto, olha, porque o raio da Terra no Equador e o raio da Terra nos polos é praticamente o mesmo, vocês estão vendo? Que é praticamente a mesma dimensão, olha, aproximadamente 6.370 quilômetros. A circunferência na altura do Equador e a circunferência mediana, ali mais para os trópicos, vocês estão vendo também que é muito parecida, olha. É praticamente a mesma, 40 mil quilômetros, tá? Então, a circunferência do Equador é justamente aquele anel, né, que envolve o globo. E o comprimento de latitude e longitude, 1 grau entre um meridiano e outro, ou entre um paralelo e outro, ele equivale a 111 quilômetros. É importante nós memorizarmos essas dimensões básicas, porque é muito difícil. Se eu disser assim, qual é a diferença entre
Fortaleza e Capuí, a diferença de distância. Qual a distância entre Fortaleza e Capuí? 1,5 graus, mais ou menos, 1 grau e 30 minutos. Aí todo mundo vai dizer assim, hã? Como assim? Não estamos acostumados a trabalhar com dimensão angular. Isso é algo meio complexo, meio estranho, não é algo, né? Não é algo natural. É natural trabalharmos dimensão com quilômetros, metros. Por conta disso, é muito mais simples nós memorizarmos essas equivalências de grau com distância em quilômetros. Então, se eu sei, olha, que Fortaleza, que o Departamento de Geografia está a 3 graus ao sul daquela linha imaginária que é o Equador, eu posso dizer que nós estamos a quantos quilômetros de distância da linha do Equador? Se eu quiser, entre aspas, pegar na linha do Equador, eu tenho que me deslocar em quantos quilômetros? Olha, na direção norte, 333 quilômetros, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Porque é 3 graus e 44 minutos, né? Então, na verdade, é quase 4 graus. Então, é mais, é um pouquinho mais. É mais perto de 400 quilômetros. Mas vocês entenderam a lógica da coisa, né? Quer dizer, você transformar 1 grau, a cada grau eu tenho 111 quilômetros, eu vou conseguir, inclusive, saber mais ou menos as distâncias entre os pontos que eu desejo somente com as minhas informações de paralelo e meridiano, tá? Um outro, já partindo aqui para o final da aula, que bom que o conteúdo dessa aula teórico, ele é mais sucinto, porque, em geral, nós praticamos muito mais em sala, lendo as coordenadas, do que, de fato, nos debruçando sobre o conteúdo teórico, né? Então, acaba que, em geral, nós trabalhamos menos a teoria e mais a prática em relação a esse conteúdo, e que eu estou vendo aqui uma forma de trazer um pouco a prática para vocês mesmo à distância, tá? Mas aqui, continuando, olha, eu coloco para vocês no nosso sistema interno, no SIGA, na aula de hoje, eu coloquei para vocês um exercício bem legal, tá? Eu tirei para vocês esse site, aqui esse conversor de coordenadas UTM geográfica, depois tem o site aqui no print, mas eu vou colocar o site aqui para vocês clicarem mais fácil. E no site, vocês podem, olha, entrar com a coordenada geográfica e pedir para transformar em ponto TM, ou vice-versa, entrar com a coordenada TM e pedir para trazer para a geográfica. Da mesma forma como se pode fazer isso no Google Earth Pro, mudando ali o status de ferramentas, também se pode fazer isso nesses conversores. Tem muitos conversores, claro, todos eles têm uma base numérica, tá? Eles têm uma base... Eles têm uma base em cálculos matemáticos, eu até posso colocar os cálculos aqui para vocês verem, mas eles automatizam esses cálculos. Por que é importante vocês fazerem esse tipo de exercício? É só para deixar bem cristalizado na mente de vocês, bem solidificado, que, na verdade, as coordenadas, seja UTM, seja geográficas, elas existem só como uma alternativa, uma forma de localizar um ponto na superfície terrestre. Tá? Então, eu posso localizar com coordenadas UTM, eu posso localizar com coordenadas geográficas mais com leitura decimal, tudo bem, porque existe uma equivalência entre esses sistemas, apesar deles terem origens diferenciadas, mas existe uma equivalência. E uma outra informação importante, eu só consigo localizar de fato uma coordenada, nós vimos isso lá no início, se eu tiver a interseção entre o meridiano e o paralelo, tá? Ou entre o oeste e o norte. Então, eu tenho que ter, de fato, a interseção entre essas duas retas. Essa interseção sempre tem que dar uma origem a um ponto, e esse ponto que é o meu ponto de coordenadas. Então, eu só tenho coordenadas UTM ou geográfica se eu, de fato, explicito o par de coordenadas, tá certo? Para finalizar, olha, eu trouxe aqui para vocês, toda aula eu não estou dando uma dica, né? De sites, de leituras de revistas, de livros, de filmes para vocês. Eu encontrei na internet, navegando nesses últimos tempos, esse WikiHow, não sei se vocês já ouviram falar, é uma plataforma muito parecida com a Wikipédia, quer dizer, você trabalha de forma colaborativa, os conteúdos que tem
Eles foram feitos de forma colaborativa e você encontra basicamente como se fazer qualquer coisa. Então, eu coloquei aqui na entrada como encontrar essas coordenadas no Minecraft. Achei muito legal, não sei se vocês gostam de Minecraft, mas a minha filha mais velha, a Yara, ela ama Minecraft, a minha filha mais nova também, inclusive elas ficam brincando no mesmo mundo, né, aquela coisa toda. E eu achei muito bacana porque eles têm um sistema de coordenadas próprio, que tem tanto o H, a altura, como também tem o norte, né, ou ou a latitude, e tem a longitude, né, ou o oeste, digamos assim. Então, vocês estão vendo o seguinte, que independente do sistema de coordenadas, a gente sempre tem que trabalhar com a interseção entre o paralelo e o meridiano, né? E aqui, olha, ele explica direitinho como é que funciona o sistema de coordenadas no Minecraft. Então, é uma forma bacana de, digamos assim, digerir, né, interiorizar essa informação de localização de coordenadas e ver que, na verdade, isso está em vários aspectos da nossa vida no cotidiano, tá? Outras entradas que eu coloquei também aqui no WikiHow, que eu achei bacana, que vocês podem, junto com os vídeos, que vocês depois da aula podem dar uma olhadinha lá naqueles vídeos, vocês também podem aprender como obter suas coordenadas GPS no Android, coordenadas, como utilizar as coordenadas no Google Maps, como ler coordenadas UTM, tudo isso tem lá no WikiHow, o passo a passo. Gostou do tema? Quer expandir a mente? Então pesquise também sobre coordenadas topográficas, coordenadas astronômicas, coordenadas geodésicas tridimensionais, coordenadas geodésicas elipsoidais e as coordenadas planas, mas na verdade vocês já sabem as coordenadas planas, que é o UTM, né? As nossas referências de hoje, eu utilizei especialmente aquele livrinho que eu estou usando quase toda a aula, de cartografia geral, digital e temática, do professor Tony Sampaio, também da professora Marília Cecília Brandalize, e também usei bastante o livro Princípios de Cartografia Básica, do Paul S. Anderson, e Noções Básicas de Cartografia, que é aquele livrinho básico também do IBGE, com informações importantíssimas sobre cartografia do IBGE. A nossa enquete cartográfica de hoje, que vocês vão mais tarde responder lá no nosso sistema interno da universidade, e eu vou chamar agora o nosso amigo, o Alasson, que vai contar para a gente uma história bem legal que ocorreu com ele, justamente com base nesses conceitos aí de coordenadas geográficas que conversamos hoje. Oi, Alasson. O Alasson veio de Zorro hoje, foi? Veio mascarado. Não sei se ele está com problema no som. Você está ouvindo, Alasson? Só que você está com o som desligado, Pode falar. Não, não estamos ouvindo. Ah, meu Deus, estamos com um probleminha técnico. Vamos ver se... Eu acho que o Alasson está falando lá do trabalho dele. Ele é analista ambiental lá em Taitinga. Ele está falando lá do trabalho dele. Aí deve estar tendo algum problema técnico lá. E ele vai contar para a gente uma história super interessante justamente sobre o cotidiano dele de analista ambiental e como as coordenadas foram importantes para a prática aí de campo dele. Hoje, tava travando, Denilson, antes mesmo de fechar aqui, de ter o blackout, como o Carlos falou, já estava travando, né? Também acho, Carlos, estão querendo boicotar a minha aula, um absurdo. É isso mesmo, mas eu vou ver se eu edito esse vídeo e tiro essa parte, né, que ficou preta, para a gente poder colocar aqui de novo no canal.
E eu fico imaginando também, aproveitando aqui, o Alisson ele entrou com outro dispositivo. Deixa eu tirar. Consegue me escutar? Ah, agora tá dando certo. Tá ouvindo, Alisson, a gente? Você entrou com o celular, não foi? Agora sim. Você Sim, tá tô com no o celular. trabalho, não tá? Eu falei para os alunos que você devia estar no trabalho. Sim, estou no trabalho agora, então por isso que eu estou de máscara, né? A gente aqui está seguindo todo o protocolo de segurança aí, todo mundo com as suas máscaras, então espero que seja possível me compreender bem. Isso, fala só um pouquinho mais alto, porque a máscara deixa um pouco Tá, abafado. eu vou aproximar mais aqui então. Vou ficar segurando o celular. Então, bom dia a todos, né? Obrigado, professor Adriano, pelo convite. E vou falar um pouco aqui da experiência que eu tenho tido aqui, de como que a gente, em alguns momentos, se utiliza dessas ferramentas da cartografia, do geoprocessamento, dentre elas as coordenadas, né? Seja elas coordenadas geográficas, coordenadas UTM, como a senhora bem frisou aí ao longo da sua aula, né? Em várias situações, a gente acaba sendo necessário se utilizar dessas informações e ter auxílio de outras informações, né? E de ferramentas também como o GPS, como o Google, como o SIG e várias outras que a senhora falou na aula e que com certeza os alunos aí da geografia vão utilizar ao longo da graduação e ao longo da sua vida profissional também, né? Estão conseguindo me escutar bem? Perfeito. Ótimo, ótimo, então. Então, a professora Adriane pediu para eu contar uma historinha, algum caos, alguma coisa interessante que tinha acontecido aqui com esse tema, né, de coordenadas geográficas. E eu pensei numa história que aconteceu, tá com talvez uns 5 ou 6 meses, foi um pouco antes da pandemia, do início da pandemia, onde aqui nós trabalhamos com licenciamento ambiental, né? Então, todos aqueles empreendimentos, aquelas obras, aquelas atividades que sejam potencialmente poluidoras ou degradadoras do ambiente necessitam passar por um licenciamento ambiental. E dependendo da atividade, esse licenciamento ambiental é com o órgão municipal, né? Dependendo da atividade, pode ir para a SEMASSE ou para o IBAMA. Nesse caso, era uma de rochas, situação de rochas para construção civil. Aqui, Taitinga é um município que é conhecido, dentre outros motivos, né? Tem os presídios, tem as pedreiras, né? E aqui a questão das pedreiras, a cidade se desenvolveu aí ao redor das pedreiras e é uma atividade bem forte no município. Então, chegou uma outra proposta de empreendimento para extração mineral, para extração de granito, para uso na construção civil. E esse é um tipo de atividade que a gente tem muito cuidado, tem muito um detalhamento maior, porque é uma atividade muito impactante, né? Então, nós fomos vasculhar um pouco os arquivos, até que encontramos que nessa área requerida para extração mineral, há 10 anos atrás, o IPHAN fez uma informação técnica, né, um procedimento deles, apontando a existência de uma pintura rupestre, de uma arte rupestre em rocha, né? E essa informação técnica, nos trazia uma coordenada geográfica. Era o ponto que nós tínhamos. Daí eu imprimi aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu tenho um pontinho amarelo aqui na ponta, com a coordenada geográfica. Essa era a informação que nós tínhamos na serra, aqui no granito, né? E com essa informação, nós do licenciamento ambiental, os analistas, os fiscais, tentamos encontrar essa arte rupestre em rocha antes de fazer uma nova comunicação ao IPHAN, né? Então, nós pela primeira com uma pessoa da localidade que conhecia os caminhos e
fomos subir a serra, né, em busca dessa arte rupestre em rocha. Essa arte, ela era o desenho de um cangaceiro, né? Ela remetia ao tempo do cangaço. Então, era uma arte histórica, ela não era pré-histórica, tá? Ela remetia ao cangaço, era um cangaceiro esculpido na rocha. Tínhamos a coordenada, fomos subir a serra, por uma trilha, por uma área de mata, em busca dessa coordenada. Nessa primeira excursão, o que aconteceu? Nós subimos por um lugar que chegaríamos à coordenada se o relevo permitisse. Então, nós não conseguimos alcançar a coordenada porque o relevo tinha uma ponta da serra, tinha uma parte que era um paredão e nós não conseguimos chegar à coordenada por esse caminho. Então, na primeira excursão, tivemos, né? E aí já é uma reflexão que fica, né? Para além da coordenada, para além do par de coordenadas que nós temos que ver as condições de relevo, de topografia, de caminhos, né? Já que a gente tinha só uma trilha aberta. Sabendo disso, nós planejamos uma segunda ida ao local, a coordenada que a gente tinha, e essa segunda ida nós iríamos pelo outro lado da serra. Então, planejamos novamente e subimos pelo outro lado da serra e conseguimos chegar ao ponto proposto, ao par de coordenadas que tinha na informação técnica do IPHAN. Chegando ao local, não encontramos nenhum paredão de rocha, muito menos a arte rupestre esculpida em rocha, e problematizamos outras coisas. Tá, nós temos a coordenada e nós estamos nesse ponto. Nós fomos com GPS, fomos com a imagem impressa, fomos com a coordenada posicionada no Google Maps celular, e mesmo assim nós não encontramos evidências desse vestígio arqueológico ou histórico, né? E começamos a problematizar. De quando é essa informação técnica do IPHAN? Essa informação é de 2010, ou seja, tem 10 anos aí, né, de história. Em que sistema de referência essa coordenada foi coletada? A informação técnica do IPHAN não né? Ela só dava o padrão, mas não dizia se foi em WGS 84, em Sirgas 2000, em SAD 69. Então, aí a gente já reduzia a precisão daquela. E terceiro, para além da coordenada, a gente tinha que ter um olhar mais detalhado, porque a gravura em rocha, ela é muito suave, ela é muito sutil. E muitas vezes eu sou geógrafo, a gente tem dois engenheiros ambientais, eu de geógrafo aqui, tem um cientista ambiental também, mas a gente não tem esse olhar detalhado que um arqueólogo tem, né? Para ver os vestígios arqueológicos ou históricos. Então, não encontramos dessa segunda vez. E fizemos uma terceira ida, tendo novamente o par de coordenadas como referência, mas agora tendo a presença de duas arqueólogas do IPHAN. Né? Então, uma equipe do IPHAN veio aqui e está aí uma trilha pelo lado certo, chegando até... Acho que caiu, Alisson. Hoje a internet tá... Hoje a bruxa tá solta, viu? Porque o Alisson, acho que a sua internet caiu. Estou me escutando? Oi? Tá me escutando? Vocês estão me escutando? Alô? Tá muito ruim. O Alisson? Chamou agora, então pode ser isso. Oi? Oi? Vocês estão me escutando? Sim, agora Alô? sim. Ótimo. Meu celular chamou aqui. Alguém estava me ligando, então tem tido alguma interferência.
Então, nós somos com a equipe do IFAM, tendo essa mesma coordenada como referência. Elas viram vários outros possíveis vestígios arqueológicos, mas a referência, o par de coordenada geográfica que nós tínhamos, não nos levou à arte rupestre que aquela informação técnica nos dava. Ou seja, é uma historinha triste, né? Porque nós não encontramos o que nós estávamos procurando, mas é uma historinha que serve para a gente refletir uma série de outras coisas com as coordenadas que existiam e quais são os dados, quais são as informações necessárias para você ter uma localização precisa do terreno, né? Eu não sei como é que está o andamento do conteúdo, professora, com eles, mas a questão do sistema de referência que é muito importante, saber em qual sistema de referência aquelas coordenadas, correto? Está me escutando? Novamente cortou, Wallace. Caiu aqui novamente. Vocês estão me escutando? Agora sim. E agora, tá me escutando? Sim. Mas... Pronto. Ficou tela preta aqui, novamente. E qual acho que precisão que essas coordenadas foram coletadas, já que naquela área a gente tem uma mata fechada, né? E nesse contexto de sítio arqueológico, de uma arte rupestre, nós precisávamos de uma foto de contexto para nos dar uma orientação sobre o que olhar para além da coordenada, né? Então, nós estávamos no ponto cercado por rochas, mas nós não tínhamos uma orientação do que olhar, de qual o tamanho que era essa arte em rocha, de qual a altura do paredão onde essa arte estava registrada, né? E, no fim das contas, nós não encontramos, em 3 excursões, em 3 visitas técnicas, nós não encontramos essa arte rupestre. Contudo, nós encontramos algumas cavernas que foram coletadas, que foram catalogadas pelo IFAM também, com o uso de GPS, coletando essas coordenadas geográficas, e que foram incorporadas ao processo de licenciamento ambiental, né? E que esses 2 processos, tanto de licenciamento ambiental junto ao município e licenciamento minerário junto à ANM, estão rolando, estão em andamento, tendo essas informações catalogadas, tanto das coordenadas geográficas desse possível sítio de arte rupestre, como as coordenadas geográficas das cavernas que foram encontradas, que naturalmente são sítios arqueológicos, segundo o IFAM. Então, essa foi o caos aqui acontecido. A gente usa em vários outros momentos aqui essas ferramentas, essas tecnologias, essas informações de coordenadas, e espero que possa ter sido uma reflexão interessante no futuro utilizar. Eu peço desculpa se a internet cortou. Tem dias que a internet aqui realmente não anda muito bem. E obrigado aí pela oportunidade de participar. Obrigado, Alisson. A internet cortou aí, cortou aqui. Hoje a internet está complicada mesmo. Vamos... Se alguém... Não estamos conseguindo te escutar, Alisson. Mas agradecemos a sua participação. O Alisson é o nosso mais recente doutor, né, o Alisson, lá no nosso programa de pós-graduação em Geografia da UFC. Ele defendeu o doutorado dele na segunda-feira sobre licenciamento, sobre os processos de licenciamento ambiental dos parques eólicos aqui do estado do Ceará. Trabalhou com quase 20 parques eólicos aqui no estado do Ceará com os documentos. Trabalhou também com Atlas eólico e solar aqui do Ceará, chegou a conclusões super interessantes
que qualquer dia desse nós chamamos ele aqui também para falar um pouquinho dos resultados da tese dele. E deixa também esse sonho aí com vocês, esse ideário aí para vocês, né, gente? Daqui a pouco vocês estão vendo, olha, um rapaz jovem, quase uma criança ainda e já é doutor, olha. Se formou antes mesmo de ter o doutorado, já uma criança não, desculpa, um adolescente, quase um adolescente ainda. Tô exagerando. Já antes mesmo de terminar o doutorado, passando o concurso, né, o Alisson, para analista ambiental da Prefeitura Municipal de Itaitinga, e agora já é doutor, e começou aí como vocês, já teve também no primeiro semestre, já fez provas de cartografia, não foi, o Alisson? Já passou aí por tudo isso que vocês estão passando, diferente, claro, todo mundo, né, passa de forma diferente, mas já passou aí por esse processo e está aí numa situação ótima. Então, é só para também deixar essa mensagem aí para vocês, que vocês vão chegar ao sucesso do Alisson. Olha, eu gosto de trazer esses casos de sucesso. O Alisson, o Davi, o Lúcio, o Narcélio, todos que já estiveram aqui com a gente nesses últimos tempos, todos já foram nossos alunos da cartografia, da graduação, mestrado, alguns doutorados, e estão aí, seguindo sua vida com sucesso e contribuindo, né, para um mundo melhor. O Antônio, que está aqui com a gente hoje, Antônio Corrêa Júnior, que também está fazendo pós-graduação com a gente, também é um caso de sucesso, né, Antônio? Então, vamos lá. Gente, muito obrigada pela sua participação novamente, o Alisson. Espero contar com vocês aí em outras oportunidades. Gente, vocês têm várias atividades aí para o final de semana de cartografia. Fica à disposição. E vamos pensar agora na aula da semana que vem, né? Bom final de semana e até lá. Grande abraço.